Será se a oração tem realmente o poder de mudar as coisas? De reverter as situações? Será se realmente quando a gente dobra o nosso joelho diante de Deus e ora, será se a gente crê que Ele nos ouve? É diante dessa pergunta que eu quero começar esse vídeo, né, sobre evangelismo e missões. O que a oração tem a ver com o evangelismo e as missões? Nós vamos ver através de um testemunho de um homem chamado Joãozinho da Oração, ali por volta do século XVIII, no início do movimento metodista. E eu quero falar para você, será se realmente as orações têm poder? Será se quando a gente se coloca diante de Jesus, de Deus, Ele nos ouve? Será se realmente as orações têm eficiência diante do Senhor? Ou será se tudo nós temos que resolver debaixo dos nossos braços? Debaixo da nossa força? Não, nós vamos ver que nas missões e no evangelismo, 100% das vezes é Deus quem resolve a coisa. Ah, então você está me dizendo, então Lucas está dizendo que eu não preciso mais sair para evangelizar? Não, pelo contrário. O motivo que tu sai para evangelizar é porque Deus já colocou isso dentro de ti. É Ele que resolveu colocar isso dentro de você, o chamado, o desejo. Então tudo é Deus que realiza. O ato de você sair para evangelizar e o ato de o ser humano, a pessoa, se entregar sua vida para o Senhor Jesus. Então nós vamos ver, através do Joãozinho da Oração, por volta ali do século XVIII, no início do movimento metodista, tinha o concílio metodista. E ali eles nomeou vários pregadores, vários evangelistas, para ir a uma aldeia, a um lugarejo. E esse lugarejo, essa aldeia se chamava Filey, na Inglaterra. E nessa aldeia, muitos pregadores foram para lá pregar a palavra, pregar Jesus, falar do amor de Deus. Só que todos eles se depararam com uma coisa inusitada: o poder satânico, o poder do diabo. Aquele lugarejo não era apenas um lugarejo qualquer, era, na verdade, a fortaleza ali do diabo e seus demônios. Naquele lugar era totalmente inundada pelo poder do diabo. E todos eles que foram para lá, voltaram. Todos que foram pregaram-se a Jesus, eles voltaram porque não aguentaram a resistência do diabo. Então o concílio metodista, eles se reuniram e começaram a falar que iriam abandonar aquele lugar. Estavam quase para determinar que ninguém ia mais para lá. Que eles não iriam enviar mais ninguém. Até que um homem, entenda isso, até que um homem se levanta, até que um homem, uma pessoa se levanta, até que um homem de Deus se levanta e diga: me envie, deixa eu ir lá. Então ele começou a implorar, Joãozinho da Oração começa a implorar diante do concílio, que já estava quase para decidido que ninguém ia mais para lá. Na verdade, ele rogava insistentemente: me deixe ir para lá, por favor, eu te peço, me envie, não deixe aquele lugar abandonado, deixa eu ir, por favor. E ele continuava clamando insistentemente para o concílio, clamando para ele ser enviado para Filey. Então, o concílio, depois de muita insistência, o concílio entende: ok, nós te enviaremos, você irá lá. E mais uma vez, mais uma oportunidade, Filey teria mais uma oportunidade. Aquela aldeia, aquelas pessoas teriam mais uma oportunidade de se render para o Senhor Jesus. Então, prontamente, Joãozinho da Oração, ele se prepara e ele parte para lá. E certo conhecido encontra com ele no caminho e pergunta: Joãozinho, para onde você está indo? E ele fala: estou indo para Filey. Filey será conquistada. E ele vai. Chegando naquele lugar, prontamente ele vê de longe o lugarejo, vê a aldeia. De longe, ele vê aquele lugarejo. E ele começa a orar. Ele cai de joelho do lado de uma cerca, ele continua clamando, ele começa a clamar, lutando em oração diante de Deus por aquelas pessoas. Até que um homem, logo próximo, viu Joãozinho orando e chega perto dele. E ele ouvia a oração de Joãozinho. Joãozinho clamava do lado da cerca o seguinte: Senhor, tu não pode fazer de mim um palhaço. Eu disse para os cristãos lá em Bridgon que tu vivificarias a tua obra. Agora é preciso que assim tu faças, Senhor. De outro modo, nunca mais irei mostrar minha face para aquelas pessoas. Então, o que dirá para aquele povo sobre a oração e a fé? E Joãozinho continua clamando em um tom de agonia diante de Deus, orando, pedindo para que o Senhor vivifique aquele povo. A luta foi grande, foi longa e foi árdua, mas ele não desistiu.
Joãozinho usou aquilo que ele tinha, a sua fraqueza e a sua ineficiência. Ele usou essas duas coisas diante de Deus para que ele fizesse a sua obra. Ele usou essas duas fraquezas como um argumento intercessório diante de Deus, para que Deus vivifique aquele povo, para que ele faça a obra dele, salvando as pessoas. Por fim, ele viu as nuvens se abrindo e a glória de Deus inundou a alma dele. E ele entendeu. E ele disse, exclamando, pronto, ele se levantou e pronto, Senhor, tudo pronto, filha está conquistada, filha está conquistada. E ela conquistada estava, pelo poder de Deus. Todos os habitantes daquele lugar, sem menor equívoco, sem separar ninguém, foram salvos. Havia ali também um grupo de pescadores próximo. E Philly, por mais que ela já estava conquistada, Philly faltava fazer alguma coisa. Clamar diante de Deus. Sim, mas também pregar. Ele foi pelas ruas, pelas praças, indo de rua em rua, anunciando a seguinte mensagem: voltem-se para o Senhor e busquem a salvação. Voltem-se para o Senhor Jesus e sejam salvos. Então, aquele grupo de pescadores olhou para Joãozinho, se aproximou de Joãozinho e caiu de joelhos. Aquele grupo de pescadores, uma dúzia de pescadores, se prostrou diante de joelhos e continuava clamando e clamava diante de Deus. Eles clamavam em lágrimas, pedindo misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim! E seus gritos ecoavam ao ar. É isso que acontece, meus amigos. É isso que acontece com um homem e uma mulher que se coloca diante de Deus. Quero ler para você uma passagem. Está lá em 1 Pedro 2:9. A Bíblia diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sim, nós somos eleitos do Senhor, geração eleita. Nós somos sacerdócio do Senhor. Nós somos um povo santo, separado para a santidade. Nós pertencemos a Deus. Mas tudo isso tem uma finalidade, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez você seja um idoso, você que está vendo esse vídeo, você seja um idoso, tenha 100 anos, 80 anos, 70, não sei. Ou talvez você seja novo demais, tenha 10 anos, 15 anos. Sabe? Deus, Ele pode fazer grandes obras através da tua vida. Deus pode fazer grandes obras através da igreja dele, que se coloca diante dele e sai para anunciar a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele está à procura dos seus pregadores, seus evangelistas, e aqueles que colocam diante de Deus, se colocam diante de Deus em labuta, em oração. Não se menospreze se você é velho demais, novo demais. Se coloque diante de Deus. Eu lembro quando eu comecei a pregar, eu tinha 13 anos. Minha primeira pregação numa praça foi aos 16. Eu lembro disso. Eu era ruim demais e sou ruim até hoje para isso. Não sei. Mas eu me coloco diante de Deus, assim como Maria. Eu sempre lembro dessa oração. Maria orava: Senhor, eis-me aqui, cumpre-me a tua vontade. É assim que nós temos que estar diante de Deus, diante do Senhor. Ainda que a gente não saiba, ainda que a gente que é fraco, a gente não consegue, nós devemos nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim a tua vontade. Que esse vídeo te encoraje a você sair para pregar a palavra, para você orar pelas almas perdidas, para você olhar para os seus parentes que precisam de Jesus e anunciar para eles a salvação do Senhor Jesus. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Se inscreve nesse canal, manda para os seus amigos, tá? Deus te abençoe grandemente. Amém.